porque o mentor espiritual dela sabe qual é o historial dela e tem acesso a ela com mais facilidade que os outros espíritos. Isso a gente sempre pode fazer. Mas não adianta querer ir lá, bater de frente. Há situações muito complexas. Há situações assim, a pessoa até tem boa vontade, ela se dispõe a ir, não é comprar uma conversa e tal, mas a outra pessoa é um gelo. É uma coisa impressionante. Ela ouve e é como se não fosse com ela. É uma coisa assim que dói, choca. Não é? Então tem que examinar primeiro antes de conversar, porque às vezes não vai realmente ter repercussão. Há situações que sim, vai ter uma repercussão, tem que ser examinado, já que vai haver repercussão, ótimo. Então nós vamos fazer o intento. Vamos, inclusive, de repente conseguir um encaminhamento por causa daquela conversa. Não é? Especialmente com pessoas de boa vontade. Mas quando a gente percebe que há uma resistência de tal maneira que a pessoa se fecha nela mesma, ela não vai aceitar, então só aguardando o tempo. Segue orando, pedindo ajuda. E a vida vai trazer a pessoa num dado momento, se é que a gente tem que fazer alguma coisa por ela, a vida vai trazê-la de volta. Porque às vezes não somos nós que vamos ajudar aquela pessoa. Às vezes é uma outra pessoa, é uma outra circunstância, a ficha vai cair, ela vai entender. Não é? Pode levar muito tempo, mas vai acontecer algum dia. Tudo bem? Então, tem que servir e cooperar. Quando a gente não pode servir diretamente, a gente vai estar orando, vai estar pedindo ajuda, vai estar vibrando. Não guarda rancor. É o exercício do amor ao inimigo que Allan Kardec examina no Evangelho segundo o Espiritismo. É que não dá para botar dentro do coração, no mesmo lugar que você coloca um amigo, uma pessoa que não te quer bem. Mas aí você coloca num outro lugar, numa outra reservazinha, porque aí você não deseja mal para a pessoa, ora por ela, se sente feliz quando ela é beneficiada por alguma coisa. Não é? Esse é o amor do inimigo. Alguma dúvida, alguma coisa que quero comentar? Tudo bem? Bem. Agora, esse uma outra mensagem de Estude e Viva, também de Emmanuel e André Luiz, os dois juntos. E ali então foi a psicografia do Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Esse é o capítulo 39 do Estude e Viva. Esse livrinho é maravilhoso. Tem um outro que foi psicografado pelo Divaldo, que se chama Estudos Espíritas. Também muito bom. São uma série de livros que eles se conjugam, apesar de serem médios diferentes, em momentos diferentes, no estudo que a gente faz. Então ajudam bastante. Ele então diz assim: espíritas, meditemos. Jesus chamou a equipe dos apóstolos e lhe assegurou cobertura à obra redentora, não para insensar-se e nem para encerrá-los em torre de marfim, mas para erguê-los à condição de amigos fiéis, capazes de abençoar, confortar, instruir e servir ao povo que em todas as latitudes da terra lhe constitui a amorosa família do coração. Então, nós precisamos aprofundar esse conceito, porque esse conceito aqui é a diretriz de trabalho, não é, que a gente encontra, que sai naturalmente daquela proposta do Evangelho, no capítulo 20, item 5. E nós vamos então ver que Jesus, ele poderia ter trabalhado sozinho. Ele poderia ter feito o que ele fez sozinho. Será que ele dava conta? Sendo o que ele é, ele não daria conta de fazer sozinho? Ele poderia fazer, se ele quisesse, não é? Mas ele, sendo o que é, porque Jesus, segundo a expressão de João, Jesus, ele é o canal de informação da terra. Não é? Lá diz assim, mais ou menos, nas palavras de João: no começo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Coloca assim. O que a gente vai entender por verbo? O verbo é ação. O verbo é ação, não é? Então, quando nós vamos construir uma frase, a frase precisa do verbo de ação para ela ter sentido. Então, o verbo é ação. Então, o que a gente entende? No começo era ação, era o movimento.
E aí nós trazemos isso para a realidade do Cristo, para a nossa realidade aqui. Então, em relação à Terra, ele então foi o canal cósmico de formação da Terra. Emmanuel é quem comenta nesse sentido do Cristo ser o canal cósmico de formação da Terra. É muito difícil de repente compreender isso se a gente não entende o que nós somos capazes de fazer com a nossa própria mente. André Luiz descreve uma situação no mundo espiritual em que ele está com um grupo de pessoas e vai haver a visita de um espírito de uma outra esfera superior ao nosso lar. E eles têm que materializar o ambiente onde esse espírito vai dar a comunicação. E ele diz que eles se concentram e ele ficou encarregado da vegetação. E que a primeira vez que ele abre o olho e olha, a vegetação está mirradinha, fraquinha. Não é? Então aí ele se concentra de novo e tal, e eles vão trabalhando em conjunto até formar aquela paisagem com o poder da mente. Então, no laboratório do mundo invisível, Allan Kardec, com os espíritos superiores, registra que os espíritos, eles manipulam fluidos, energias do mundo espiritual. Só que eles não usam as mãos como nós. Eles usam o pensamento e a vontade. Então, o pensamento movimenta os fluidos e a vontade dá direção para eles, para esses fluidos. E vão formar, então, as coisas. Então, ali, em nosso lar, foi formado aquele ambiente, o espírito veio e deu a comunicação. Nesse é um plano pequeno, para a gente entender esse mecanismo. Num plano maior, Jesus sustenta a terra com a sua vontade, com o seu pensamento. Então é isso que nós estamos aqui tentando dizer. Jesus, ele sustenta a terra com a sua capacidade. Lógico que ele conta com um amparo, há espíritos que são trabalhadores com ele. Nenhum espírito no universo trabalha sozinho. É sempre equipe, sempre em conjunto. Mesmo quando aparece um indivíduo, por trás dele tem uma equipe de trabalhadores, sempre. Então Jesus é esse espírito impressionante. E ele então decidiu vir para cá, para estar junto de nós. Ele havia prometido para os capelinos que ele viria, que ele os receberia aqui na terra e que ele viria estar com eles. Então ele teve que apagar a luz dele, porque senão nós não teríamos condição de vê-lo. Nós não teríamos condição de vê-lo. Para a gente ter uma ideia do que aconteceu, do que ele era, quando ele se encontra com Paulo no caminho de Damasco, o que acontece com Paulo? Ele fica cego. E a cegueira dele são umas escamas que tapam, ele foi uma proteção, porque senão ele teria ficado cego mesmo. Então aquelas escamas se formaram para proteger, porque Jesus se mostrou para ele, não a plena luz, hein, gente? Jesus mostrou uma nesga da luz que ele era para o Paulo. E o Paulo, naquele momento, ele caiu de joelhos, não é, ali, e ele diz: Senhor, eu creio. E aí há muita gente que pensa que isso foi um ato de fé de Paulo. Não tem pouquíssimo a ver com fé, simplesmente. Se a gente entender fé como algo assim irracional. Não é, não. Foi um ato de compreensão de Paulo. Ele se rendeu à evidência. Então agora ele estava dizendo assim: Senhor, eu reconheço. Puxa, eu estava cego, eu não estava vendo isso, não estava percebendo. Então, diante dessa evidência, eu realmente, eu creio, eu confio. Não é? E aí, ele diz em seguida: o que queres que eu faça? Olha só que interessante. Aí Jesus poderia ter dito para ele: olha, Paulo, vai refazer as bobagens que você fez. Não é? Poderia ter dito um monte de coisa para ele. Não disse nada disso, simplesmente disse para ele seguir o caminho dele. Para onde ele estava indo? Era para Damasco?